você? Amém, glórias a Deus. Nós vamos meditar hoje no livro de João, o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 3, quando Jesus vai encontrar Nicodemos. Ele diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém. O que seria nascer de novo? Nascer de novo é compreender que não tem mais volta. O velho homem, o homem sujeito ao pecado. E nós vamos falar um pouquinho do que é pecado. Olha que interessante, mesmo 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou e nos deu a graça do Espírito Santo habitando em nós, muitas pessoas ainda não têm noção e consciência do que é pecado. Pecado é ato consciente, sabendo que não devo, pratico. E assim a gente vai entender o que é a lei de Moisés. Se Deus não tivesse dado as leis de Moisés, o homem não teria noção do que era errado, daquilo que desagradava a Deus. E o pecado, a consequência, é a separação do homem com Deus. E a partir daí, nós temos a graça. Amém. Plenitude do tempo. Deus manda seu Filho em carne. E ele veio para resgatar o reino de Deus. Trazer de novo a oportunidade de vivermos na eternidade. Em João capítulo 5 revela que Jesus é a eternidade. E isso é maravilhoso. E quando ele chega para Nicodemos e diz: é necessário nascer de novo. Nascer de novo. É necessário nascer de novo porque eu tenho que morrer. Se eu não morrer, eu não vou compreender o que é novidade de vida. E aí as pessoas ficam na ignorância perguntando: mas eu vou morrer? Como eu vou morrer? Morrer para uma situação e viver para uma outra situação. Morrer para a condição do pecado, do reino das trevas que existe nessa terra. E conhecer a alegria de viver na eternidade com Deus. Muitas vezes você está numa pregação e aí o pregador pergunta: você gostaria de viver na eternidade com Deus? E muitos salvos vão dizer: eu quero, mas ainda não têm a consciência que no dia que eu obedeci a ordenança do Senhor Jesus, que está em Mateus 16, versículo 16, aquele que crer em mim, esse batizar, esse será salvo. E aí, ali, a partir desse momento em que eu professo Jesus como meu Senhor e Salvador, porque o mundo espiritual tem regras. Ah, mas Jesus não está em mim? Sim, mas ele estará quando você tem aquela condição do testemunho. Testemunho para os homens e testemunho para o mundo espiritual. Eu pertenço ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir dali eu obedeço, porque é maravilhoso obedecer. É maravilhoso seguir aquilo que ele nos ordena. Os apóstolos disseram: para onde iremos se só tu tens a palavra da vida eterna? Então, Nicodemos, ele era quê? Doutor da lei. E o que era a lei? A que revelava o pecado. Mas se Nicodemos não morresse para essa lei daria a morte da carne. Mas Jesus agora vai trazer a lei da graça. Muitos confundem a lei da graça, sendo que a lei da graça é como se não existisse mais lei. Só que a lei, ela existe. Porque pela lei de Moisés, se eu adulterasse, eu ia para o paredão e morria apedrejada. Mas Jesus diz o quê? Se o homem agora apenas pensar, ali na mente ele já está adulterando. Olha a lei da graça. Na lei da graça agora, pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos revela a verdade, o que ele vai fazer? Eu não tenho mais como viver amarrada por uma carne que me leva ao pecado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7, estou amarrado pela carne ao pecado, porque aquilo que eu não quero eu faço, e o que eu preciso eu não pratico. Mas agora,
O Espírito Santo, a partir do momento que você está dentro do reino, você aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, você já está na eternidade. Porque se você fechar os olhos hoje, para onde você vai? A promessa é promessa, e Deus não é homem para repetir uma promessa. Ele disse, ela é eterna. E aí agora a gente vive numa outra condição, porque eu estou aprendendo com o reino. Eu tenho um professor, um educador, que se chama Espírito Santo. E a verdade agora, ela não está mais fora de mim, ela está dentro de mim. E quando eu faço aquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo é primeiro. Aqueles que os homens falam, a minha consciência tem nome, tem personalidade, ele tem autoridade. E ele fala, filha, ai... E naquele mesmo momento nosso coração para. E a gente entende, meu Deus. Porque agora eu já não vou mais morrer sobre pedras. Mas a eternidade tem dois caminhos. Dois caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É essa verdade e a vida que vai levar para a cidade eterna, a nova Jerusalém. Mas existe um lago de enxofre. E o homem agora, tendo a consciência e quer praticar o pecado, aí sim, ele tem uma morte que é a separação. Porque o pecado é separação. E a eternidade vai o aguardar. E o que é mais triste, pastores, é que lá na eternidade, num lago de enxofre, ele vai ser torturado, ele vai ser totalmente passado por tantas situações que não é essa dor que eles vão sentir. A maior dor do homem separado de Deus é saber que teve todas as oportunidades de estar com Ele, mas agora tem uma eternidade para viver longe dele. Verdade. Então isso é nascer de novo. Nascer de novo é compreender que temos um reino. Nascer de novo é saber que o passaporte foi assinado. Nascer de novo é ser embaixador de uma terra que não é aqui. Nós vivemos aqui na condição de sermos apenas visitantes, mas nós temos uma casa, nós temos um rei e nós temos uma eternidade para viver com Ele. Amém?